Olá, bem-vindos. É temporada 1 com os terapeutas em foco, com o episódio de hoje, número 5, trazendo a auriculoterapia, equilíbrio pelos pontos da orelha. Aqui explicaremos como a orelha reflete o corpo inteiro e como a estimulação de pontos pode auxiliar em dores, ansiedade e equilíbrio geral. Vamos à nossa frase de impacto. Pequenos pontos na orelha podem abrir grandes caminhos para o bem-estar. Quais são nossos objetivos de hoje? Apresentar a base da auriculoterapia, mostrar benefícios práticos, relacionar com a medicina tradicional chinesa. Vamos ao nosso quadro Descomplica aí? A auriculoterapia é uma técnica baseada na medicina tradicional chinesa, em que a orelha funciona como um mapa do corpo, né? Cada ponto corresponde a órgãos, emoções ou sistemas, e ao estimular esses pontos com sementes, esferas ou agulhas, o corpo recebe estímulos que ajudam a aliviar dores, equilibrar emoções e melhorar a saúde. É uma forma natural e complementar de cuidado. Por isso que nós chamamos terapeutas em foco, mas nós temos aqui, terapeuta holístico, terapeuta integrativo e terapeuta complementar. Tem mais de 2.000 anos na medicina chinesa. Nos anos de 1950, o médico francês Paul Noge mapeou a orelha como reflexo do corpo, uma técnica milenar que faz da orelha um mapa completo do corpo, capaz de restabelecer o equilíbrio de forma simples. A auriculoterapia é uma técnica baseada na medicina chinesa que estimula pontos da orelha correspondentes a órgãos e emoções. Então, aqui nós trazemos uma leve explicação de como a orelha reflete o corpo inteiro e como a estimulação de pontos pode auxiliar em dores, ansiedade e equilíbrio geral. E vamos aos nossos tópicos principais de hoje, Origem e fundamentos na medicina tradicional chinesa. Com mais de 2.000 anos, a auriculoterapia surgiu na medicina tradicional chinesa como reflexo do corpo na orelha. No século XX, o médico francês Paul Noge mapeou a orelha como um microsistema, tornando a técnica acessível e difundida no Ocidente. Orelha como mapa do corpo, como é visto, se é um microsistema auricular. A auriculoterapia baseia-se no princípio do microsistema, a orelha, ou pavilhão auricular, chama a orelha também assim. É entendida como uma representação reduzida de todo o organismo, de forma que cada região da orelha corresponde a órgãos, sistemas, articulações e parte do corpo, ou seja, uma função reflexa. Então, tem os lobos da orelha, tem a borda externa, a hélice, a concha média, regiões centrais. Então, quer dizer, quem aplica a auriculoterapia, quem é da área da acupuntura, que é outra questão que as pessoas confundem muito, Então, quais são os benefícios dessa acupuntura? Aqui vão alguns benefícios, os principais, que são muitos, apontado na literatura de terapias integrativas, junto com observações cautelares.
Então, alívio de dores crônicas e agudas, redução de ansiedade, estresse, tensão e emocional. Isso aqui são os benefícios e a indicação, tá? Melhora da qualidade do sono e da insônia, apoio em vícios, cessação ao tabagismo, compulsões, apoio no emagrecimento, tá? Então, essa explicação aqui, por exemplo, alívio das dores, né? É estímulo de pontos analgésicos e liberação de endorfinas, neuromodulação, vocês já ouviram falar nisso, né? Então, há relatos clínicos de alguns estudos de caso, mas ainda não padronizados cientificamente, é por isso que às vezes tem umas questões pendentes, né? Então, aqui na redução de ansiedade, estresse e tensão emocional, a modulação do sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático, né? É uma das indicações mais utilizadas, embora o efeito placebo possa estar presente. A melhora de qualidade do sono e da insônia, como é que fica? Estímulos calmantes sobre o eixo neurohormonal e relaxamento geral. Realmente, eu já apliquei isso aqui em mim, tá? Eu estudei isso aqui. Eu estudei, mas eu não domino. Eu sou terapeuta holística, né? A gente é obrigada a estudar tudo, entendeu? Eu estudei isso aqui, mas eu confesso para vocês que eu não tenho um domínio claro, porque eu não faço a prática, mas eu tenho amigas, né, que se formaram comigo e elas aplicam em mim, tá? É super relaxante. O estímulo calmante é o que melhora a qualidade do sono e a insônia, né? Relatos positivos em práticas clínicas, mais pesquisas necessárias. Apoio em vícios, cessação do tabagismo, compulsões. Então, redução de fissura e controle emocional. Há protocolo específico que inclui pontos, pulmões, vício, etc. Eu só apliquei na orelha, né? Não doeu não, tá? Apoio no emagrecimento. Muita gente que emagrece, que está nessa condição de emagrecer, eles fazem essa prática. Regulamentação do sistema digestivo e controle da compulsão. Controle da compulsão pela comida, né? Utilizado como coadjuvante, normalmente combinado a outras estratégias, tipo alimentação, né? E outras questões mais. Então, aqui e o controle do apetite, né? Então, é o mecanismo alegados. Então, junto com o exercício, lógico. Aqui nós temos regulação de funções orgânicas sistêmicas, que é a digestão hormonal e a imunidade. Estímulos reflexos, que informam o sistema nervoso central. Então, esses efeitos são mais hipotéticos e depende de como cada terapeuta interpreta os mapas, né? Porque cada um vai adotando a sua metodologia. Tipos de estímulos, semente, cristais e agulhas. Isso aqui, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui. Então, tem as sementes. Eu fui aplicada com sementes, tá? Geralmente de mostarda, vacaria, etc. As características do uso: pequenas sementes fixadas com adesivo sobre o ponto auricular, por exemplo, com micropore, quer dizer, eles pegam assim, tipo uma pincinha, né? E aplicam. Você fica sentado, tem gente que aplica deitado, eu fiquei sentada. Quais são as vantagens? Permitem estimulação contínua, o paciente aperta periodicamente, quer dizer, ele faz hoje e se perceber que está se deslocando, ele dá um apertinho para continuar ali. Então, quais são os desafios e as limitações? Pode se soltar, causar desconforto local, sensibilidade na pele. Eu confesso que eu não tive nenhuma reação desse tipo, eu já apliquei mais de uma vez. Aí, outro tipo de estímulo: cristais e esferas magnéticas. Pequenos cristais ou esfera que exerce leve pressão magnética ou de peso. Efeito mais suave, estética mais agradável.
né? Porque com a semente bota aqueles band-aidzinhos na orelha da gente, fica tudo cheio de band-aid, né? Menor intensidade de estimulação, eficácia menos relatada em literatura. Agulhas auriculares ou semi-permanentes. Agulhas metálicas finas aplicadas no ponto, muitas vezes permanentes, entendeu? Mas fica curto período. Então a vantagem é estimulação direta e mais invasiva, potencial de efeito mais intenso. Essas agulhas aqui, tá, gente? As pessoas que estão numa condição, tipo uma doença de câncer, usa para aliviar. Necessidade de técnica asséptica, rigorosa, risco de infecção, desconforto e contradições. Então essa última aqui é para se ter muito cuidado. Eu, com as terapeutas que se formaram comigo e que praticam e que trabalham em clínicas, tudo, elas utilizam mais a semente, tá? Como funciona o estímulo nos diferentes casos? Então, as sementes e os cristais. O estímulo acontece por pressão mecânica manual ou por pequenos movimentos que o paciente pode fazer. Quer dizer, pressionar levemente com o dedo para não cair, né? Essa estimulação provoca a ativação de terminações nervosas na pele da orelha. A primeira vez que eu fiz, eu confesso que eu fiquei com medo. Entendeu? Mas não tive nada não precisou ter medo não, foi só medo mesmo. Que tudo que é estranho, né, pra gente, a gente, a princípio, é ter o pavor, é ter o medo, é o medo do desconhecido, digamos assim, né? Então, transmite impulso no sistema nervoso central, desencadeando respostas reflexas nos órgãos correspondentes. E as agulhas? Tem agulha aqui. Agulhas causam um estímulo mais direto, provocando microlesão controlada nos tecidos da pele. Estão vendo aí, né? Tá? Ativando nociceptores, fibras nervosas sensitivas, induzindo sinais ao CNC. Além disso, pode ocorrer liberação local de substâncias que modulam a dor e a inflamação, além de ativação de vias inibitórias ou moduladoras centrais, quer dizer, neurofisiologia. Algumas agulhas são semipermanentes, permanecendo fixa por dias, de modo a manter a estimulação prolongada quando necessário. A escolha do tipo depende de fatores como sensibilidade do paciente, objetivo terapêutico, protocolo do terapeuta, região auricular e tolerância e risco. Eu, sinceramente, pelo curso que eu fiz e pelas práticas que fizeram em mim, né, que eu fiquei praticando, essa da semente eu achei a melhor de todas, tá? Como fica a integração da auriculoterapia com outras terapias? Boa questão, né? A auriculoterapia costuma ser usada como terapia complementar e combinada com outras modalidades para potencializar resultados. Algumas formas de integração: acupuntura, acupressão corporal. Combinar pontos no corpo e na orelha para reforçar efeitos em doenças sistêmicas. Isso eu já citei, né? Fitoterapia chinesa e plantas medicinais. Trabalhar o estímulo auricular junto com substâncias que reforcem a ação terapêutica. Terapias energéticas, tipo reiki, terapia prânica e etc. Usar a auriculoterapia para estímulo físico, reflexo, dentro de uma abordagem mais ampla, energética. Aromaterapia e os óleos essenciais. Complementar o efeito terapêutico com aromas que induzam relaxamento ou ação específica. Espetacular essa daqui. Interiorização. Técnicas psicológicas, psicoterapia, coach. A auriculoterapia pode atuar no plano físico neurohormonal, enquanto terapias emocionais atuam nos padrões psíquicos.
fisioterapia, osteopatia, massagens, terapias corporais usam a auriculoterapia para modular a dor, tensão, enquanto as terapias manuais atuam na estrutura corporal, porque essas últimas aqui, elas doem, né? Vai fazer uma massagem, dói a beça, entendeu? Quem tem o corpo rígido, quem tem as tensões, né? Tem tensão, tem corpo rígido, tem uma questão de postura, tem uma série de questões que tem que fazer isso, né? A localização e o mapeamento. O terapeuta identifica o ponto auricular correspondente ao órgão ou sistema que se deseja modular, com base no mapa auricular adotado, quer dizer, escola chinesa, francesa. Então, cada terapeuta, tá, da auriculoterapia, entendeu? Então, a preparação da região, estou citando aqui, mas para vocês, tem gente que quer fazer e tem medo, né? A preparação da região, limpeza da orelha, desinfecção, marcação precisa do ponto, realmente. Pega um algodão com álcool e tasca na orelha da gente, sabe? Esteriliza tudo. E depois a pinça que usa esteriliza e pega aquilo com maior cuidado. Aquela semente, a semente quase não se vê de tão sutil que é. Você pega e vem, sabe? Você não enxerga nada. Você só vê o band-aid na orelha. Aplicação do estímulo. Sementes e cristais. Fixação com adesivo, posicionamento correto. Agulhas. Inserção da agulha até profundidade adequada. Essa de agulha eu não quero não, tá? Estímulo e manipulação. Para sementes e cristais, que é essa que eu gosto, o paciente ou terapeuta pode aplicar leve pressão ao longo do dia. Para agulhas, pode-se fazer manipulação, quer dizer, girar levemente, tá? Girar a agulha. Estímulo elétrico leve ou simplesmente deixá-las agir. As indicações: dores, ansiedade, insônia, compulsão alimentar, aplicação em crianças, jovens e adultos, tá, gente? Qualquer pessoa pode aplicar. Nossas perguntas norteadoras. Quais problemas a auriculoterapia ajuda a tratar? A auriculoterapia pode auxiliar em dores musculares, enxaqueca, ansiedade, insônia, compulsão alimentar, tabagismo, estresse e até em apoio ao emagrecimento. Ela não substitui tratamentos médicos, nenhum de nós terapeutas substitui, mas potencializa resultados, como relaxar, sentir menos dor, entendeu? O tratamento dói? Não. O estímulo é suave, feito geralmente com semente de mostarda, cristais ou pequenas esferas adesivas. Algumas pessoas sentem apenas uma leve pressão ou sensibilidade no ponto estimulado, entendeu? Eu tive medo, mas não doeu nada, nada, nada. É indicado para criança? Sim. A auriculoterapia pode ser usada em crianças sempre de forma adaptada e sem agulhas, apenas com sementes ou cristais. Então eu sou criança, né? É indicada, por exemplo, para ajudar em casos de ansiedade, hiperatividade, distúrbio do sono ou dores de crescimento. Isso aqui tá bom para os TDAH, tá bom a beça. Então, a auriculoterapia é equilíbrio pelos pontos da orelha. Quais problemas a auriculoterapia, né, ainda pode fazer indicação, né? Então, já falei disso tudo, né? Então, não vou repetir. Vamos para a dica da semana? Busque um terapeuta habilitado e experiente auriculoterapia para aliviar tensão ou insônia. Gente, é maravilhoso, a indicação tem que ser mesmo.
e chegamos ao encerramento. A saúde pode estar na ponta da sua orelha, literalmente falando. Chamada para a ação, gente! Se esse episódio trouxe novos aprendizados, siga o Terapeutas em Foco e compartilhe com quem você ama. Não esqueça, deixe um like, faça um comentário, compartilhe, divida essa informação, por menor que seja, vai te trazer uma utilidade para o bem-estar. Fique com Deus, gratidão, até a próxima. Olá, tudo bem? Eu sou Luciana Viana, sou sócia fundadora da Luviana Físio e Terapias Holísticas. Eu fui convidada pela Lourdes Lucena, do Instituto IDEL, para falar aqui com vocês no Pod IDEL, Terapeutas em Foco, para falar um pouco da minha prática com auriculoterapia. Primeiro vou falar um pouquinho de mim. Eu sou fisioterapeuta acupunturista, né? Isso é, especialista em acupuntura há 12 anos. E me formei em acupuntura pela Pestalozzi de Pendotiba, e ao longo do meu da minha carreira eu sempre atuei com acupuntura, e dentro da acupuntura eu utilizo muito a auriculoterapia, né? Por quê? Porque a auriculoterapia ela é um dos subsistemas da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela atua, né, através das massagens, no caso shiatsu, da aromaterapia, da ventosa terapia, da moxa terapia, da acupuntura em si, né, do Qigong, da dietética chinesa, da fitoterapia chinesa, entre outras escolas. E eu utilizo muito a parte das terapias integrativas, que aqui no Brasil nós chamamos de terapias integrativas, da acupuntura, a ventosa, a aurículo, entre outras ferramentas como reiki, cromoterapia, cristalterapia, reequilíbrio de chakras, né, além da minha prática como fisioterapeuta. Bom, o que é a auriculoterapia? A auriculoterapia é o tratamento através de pontos reflexos na nossa orelha. Você deve se perguntar, é só pela orelha que nós podemos trabalhar os pontos reflexos? Não. A auriculoterapia, sim, mas o nosso corpo tem várias regiões reflexas, áreas reflexas. A orelha, no caso, né? As nossas mãos, né, são áreas reflexas. O nariz é uma área reflexa. A cabeça em si, o crânio, também é uma área reflexa. O abdômen também é uma área reflexa, né? Eu vou falar para vocês mais sobre a auriculoterapia. Como eu já falei, é uma terapia que trata pontos reflexos do nosso corpo através da orelha. Pô, mas isso funciona? Gente, funciona. Você imagina que o nosso cérebro, que está aqui dentro da caixa craniana, é um CPU de computador. E a orelha seria o teclado, né? Quando cada ponto que nós colocamos seria uma letra, uma tecla do computador, que ele lança o estímulo através da inervação do nosso, que irriga todo o pavilhão auricular, e manda
a resposta diretamente para o cérebro. Como é uma estrutura muito perto do nosso sistema nervoso central, do nosso centro de comando, que é o cérebro, a resposta ela é imediata, é mais rápida, que ela vai estimular a liberação de endorfina, adrenalina, noradrenalina, hormônios do prazer, da felicidade, para acalmar. Tudo isso a aurículo faz, né? E daí que vem esse conhecimento que nós tratamos, né, a pessoa como um todo. Porque muitas das vezes o que causa o adoecimento de uma pessoa pode ser uma emoção, ou pode ser alguma alergia fora do nosso corpo, que está na nossa pele, uma coisa interna nossa, que está em disfunção, e os pontos auriculares, como da acupuntura também, eles vão ajudar a regular essas disfunções, o que está em desarmonia para a harmonia, o que está em excesso para a harmonia. Então tem um equilíbrio aí dos nossos fatores, né? O que a gente chama na medicina chinesa de yin e yang. A gente vai equilibrar essas energias yin e yang para restabelecer o paciente. Pode se tratar doenças internas, como disfunção metabólica, dores musculares, depressões, que já entram um pouco também na parte emocional, mas tem a parte química das doenças mentais. Nós podemos atuar num câncer, numa dor musculoesquelética, numa dor postural. Tudo isso nós vamos, através desses estímulos, criar a autocura dentro do nosso corpo, né? Então, nós conseguimos harmonizar. Se vocês repararem, eu vou mostrar aqui para vocês, pela minha orelha, nós temos aqui o formato de um feto de cabeça para baixo, onde a cabeça está aqui e o corpo está por aqui, nessa região, e a parte interna da nossa orelha seriam os nossos órgãos vitais, que se encontram no tronco. E através de conhecimentos, de perguntas que nós fazemos pela teoria dos 5 elementos da medicina chinesa, através do Tao, também nós vemos qual é a melhor combinação de pontos para uma pessoa, né, do que a queixa do nosso paciente está falando. Pode ser um vício, um vício em fumar, um distúrbio alimentar, ou que come demais ou que come de menos, uma dor no ombro, uma dor na coluna. Isso tudo nós conseguimos tratar pela aurícula através desses pontos reflexos. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês. Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Lu Viana Fisio e Terapias Holística, Fisioterapia Holística, desculpa. Lu Viana Fisio e Terapia Holística. Ali vocês vão ter mais informações, vão ter todos os meus meios de contato para entrar em contato comigo e tirar algumas dúvidas. Até a próxima!